180 é zica. 180 pavora. 180 zica, pavora e gabarita. 180 zica, 180 zica. 180 zica? O 180 pavora? O que o 180 é? O Caio chegou, o Caio chegou, o Caio chegou, o Caio chegou. Inovação e ousadia, sem neurose, sem caô. A renovação vai começar agora. O Caio chegou, o Caio chegou, o Caio chegou, o Caio chegou, o Caio chegou. A inovação que na política nós precisamos, com a juventude que nós acreditamos. O Caio chegou, o Caio chegou, o Caio chegou, o Caio chegou. Ô rapaz, é Caio Aoki. Só que antes de falar propriamente sobre o evento, a ideia é que eu fale do porquê eu Caio Aoki aqui e não, sei lá, um professor de história do objetivo, um professor de história do seletivo, que a gente trouxe ele. Primeiro, queria agradecer a presença do Caio aqui. Ele que foi o benfeitor da ação de conseguir o ônibus pra gente em cima da hora. Então, sempre que eu ligo pro Caio, é em cima da hora e ele consegue dar um jeito e deixar pra ele. É porque é na igreja. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Caio. Vou dar um abraço nele aí. E é o ônibus da igreja, não é um ônibus de viagem, eu acho difícil conseguir. Só que então, por que é o Caio Aoki e não qualquer outro professor de história? Primeiro porque eu precisava de alguém que apresentasse um termo que eu queria trabalhar com vocês hoje, que é o termo comprometimento. A gente vem trabalhando aí com marcas do empreendedor. E uma dessas marcas é essa palavra aí, comprometimento. Vocês veem em várias situações pessoas que frequentam locais. Então, por exemplo, tem alunos que frequentam um cursinho. Tem professores que frequentam o cursinho. Tem pessoas que frequentam o local de trabalho. Tem pessoas que se envolvem com o cursinho, tem professores que se envolvem com o cursinho, tem gente que se envolve lá com o local de trabalho. Só que tem gente que se compromete com o cursinho, tem gente que se compromete com o local de trabalho. Qual que é a diferença entre esses três termos? Frequentar, se envolver e se comprometer com alguma coisa. Envolver? Mas você concorda que está numa escala de se doar? E aí tem um exemplo que é meio clichê, normalmente as pessoas falam, mas é um exemplo que eu gosto muito de usar, que é um X-Bacon com ovos. O que está representado nesse lanche? Ai, imagina! Sério, é o melhor exemplo vai ficar isso. O que está representado lá? O porco e a galinha. Quem que se envolveu, quem que se comprometeu nesse lanche aí? X-Bacon com ovos. O porco se comprometeu e a galinha se envolveu. A galinha teve uma participação no negócio, mas não foi tão intenso quanto o porco. O Robert Kiyosaki trabalha com o Felipe, ele fala sobre inteligência financeira. E o lance de aplicação é exatamente essa. Quando eu pensei em alguém que representasse e que tivesse essa marca, eu lembrei do Caio. Porque é um trabalho que a gente tem feito com ele, essa parceria, ele como vereador, a gente como alunos do cursinho, em projetos que precisa muitas vezes de um apoio em uma escala maior, é exatamente esse tipo de relação. Então toda vez quando eu vou conversar com o Caio, ele fala, nossa, você está em cima da hora, meu, você me pediu isso, mas vamos ver, vamos dar um jeito. E então eu percebo muito isso nele, que ele se compromete com as coisas. Então qualquer dia que você estiver lá na câmera, você vai ver que Caio Aoki está lá, apesar de não ser obrigação dele estar todos os dias. Então eu acho que essa é uma marca muito forte nele e que você tem que tomar como exemplo, como referência. Então, por isso que ele está aqui e que ele vai falar sobre, não sobre essa temática, mas vai fazer uma revisão, pô, cara. Isso é um momento muito apropriado, porque domingo eles vão fazer o vestibular da UNESP lá em Dracena e eles não tiveram esse conteúdo ainda. Então, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, só que vai ser uma oportunidade legal. Então, fica aí com você, vou te ajudar a passar aí os slides, certo? Bom, primeiramente, eu queria dar uma boa noite para os palmeirenses da sala.
boa noite para os inteligentes, que são os demais da sala. Bom, pessoal, o Lucas me chamou para dar aula e eu, a princípio, recusei, nunca dei uma aula. Ele perguntou, 1 hora é suficiente? Eu falei, não sei, uma aula, não tenho noção nenhuma disso. Tive uma conversa com ele, eu falei a lista dos presidentes da República. Eu sempre tive muito envolvimento com a política, sempre gostei muito de história, e falei a lista inteirinha dos presidentes da República, e isso ele ficou aí no meu pé para vir aqui e poder dar uma aula para vocês. Portanto, antecipadamente eu já peço até desculpa por erros, falhas ou, enfim, algo que eu não consiga responder para vocês. É a primeira vez, estou mais ansioso aqui do que quando falo na tribuna da Câmara, com a TV Câmara, enfim, porque realmente a primeira vez é marcante. Bom, a República Federativa do Brasil, ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele, junto com mais alguns militares, um grupo, tomou aí o Palácio do Catete, e formou aí a República Federativa do Brasil. Eles com um grupo que foi aí formado por, faziam parte de uma sociedade secreta chamada Maçonaria. Eles então iam proclamar a República em 20 de novembro, mas devido a uma notícia falsa de que eles seriam presos, eles anteciparam e proclamaram aí no dia 15 de novembro de 1889. A República, ela pode ser dividida em 5 períodos. Primeiro, a República Velha, que vai de 1889 até 1930, quando ocorre a Revolução de 30. Depois entra a Era Vargas, que vai até 1945. Entra aí a Nova República, que é um terceiro período, que vai até 1964. E depois nós entramos na Nova República em 1985, que estamos até hoje. Então são 5 períodos. Primeiro é a chamada República Velha. A República Velha, se eu for escrever, vai demorar muito. República Velha. Como disse, o primeiro período, a chamada República Velha, ela vai que foram os 2 primeiros reinos da República. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi em 1889, quando proclamou a República, Marechal Deodoro da Fonseca, por suas iniciais, pode passar em 1889, e depois veio o Marechal Floriano Peixoto, em 1891. Mas enfim, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e foi aí chefe do governo provisório. Ele, junto, como disse, com mais alguns, governou o Brasil. E ele convocou aí uma constituinte, que foi deputados e senadores, para elaborar a primeira Constituição da República do Brasil, de 1891. Após promulgada a Constituição, o Marechal Deodoro foi candidato aí a presidente da República. Então ele ficou por 2 períodos. Chefe do governo provisório, e depois, em 1891, quando teve a primeira Constituição, ele foi eleito pelo Congresso Nacional. Tiveram aí a votação da Constituinte, onde tiveram mais candidatos, e Marechal Deodoro, então, assumiu, eleito pelo Congresso Constituinte. Marechal Deodoro ele foi muito autoritário. O Congresso queria aprovar uma lei em que limitaria os poderes, a chamada Lei das Responsabilidades. Queria limitar um pouquinho o poder do presidente da República. Ele ficou bravo com isso, dissolveu o Congresso, fechou o Congresso. Com isso, começaram a ter alguma revolta contra ele, e teve a primeira revolta armada. A revolta armada foram os próprios militares, a Marinha, que mirou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso o Marechal Deodoro não renunciasse à presidência da República. Pressionado com isso, Marechal Deodoro, então, renunciou à presidência da República, isso ficando poucos meses após ter sido realmente eleito, porque os primeiros anos que ele ficou foi aí devido à proclamação da República como chefe do governo provisório, e depois ele vem realmente como presidente. Renunciou, assumiu o primeiro vice e se tornando presidente, Floriano Peixoto. Pode passar? Floriano Peixoto ficando de 1894
1891 até a conclusão, que era 15 de novembro de 1894. Floriano Peixoto foi nomeado Marechal de Ferro, porque ele também teve várias revoltas, inclusive a revolta federalista no Rio Grande do Sul, que foi quando o Rio Grande do Sul queria que os estados tivessem um poder a mais. Ele combateu ferrenhamente, não deixou isso aí acontecer. Não confundo a federalista com a Farroupilha. A Farroupilha é aquela do Bento Gonçalves, enfim, que queria a independência do Rio Grande do Sul. Floriano Peixoto, ele quis, a federalista queria aumentar os poderes do Estado. Floriano combateu ferozmente isso aí. Também teve uma segunda revolta armada, onde ameaçaram também, e Floriano Peixoto não se rendeu às ameaças, inclusive contou aí com apoio dos Estados Unidos para poder intervir nisso e não deixar a realização da revolta armada. Floriano Peixoto, para poder governar, ele precisou de um apoio aí do Partido Republicano Paulista, que eram formados por chefes das oligarquias paulistas, que eram cafeicultores da época, os coronéis. Ele teve esse apoio no Congresso, teve apoio para poder fazer as suas coisas, e com isso ele também teve que dar apoio aos coronéis do café. E ele conseguiu eleger como sucessor o primeiro presidente civil do Brasil, que foi Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi eleito em 1894, ele que tinha sido presidente de São Paulo, que equivale ao cargo de governador, foi o primeiro civil eleito. Prudente de Moraes, ele foi considerado um presidente pacificador. E a reforma federalista ainda tinha alguns embates, ainda tinha algumas... não estava finalizado, e ele foi o que pacificou a revolta, assinou acordos, pôde aí estar fazendo acordos de paz com isso. Mas ele não era tão pacificador como o seu nome, porque foi na época dele que teve a chamada Guerra de Canudos. Guerra de Canudos foi aquela de Antônio Conselheiro, que entraram e devastaram 25 mil pessoas. Então, Prudente de Moraes não era assim um presidente, vamos dizer assim, tanto pacificador. Essa parte, como eu tinha falado antes para vocês, aqui é que nós podemos chamar da República das Espadas, porque foram aí dois militares que comandaram. A partir de Prudente de Moraes, nós vamos começar a chamada República Oligárquica. República Oligárquica, por causa que nós tivemos, a partir daí, na República Velha, um momento onde ficaram aí os chefes do café, enfim. Oligarquia é o poder na mão de poucos, ou seja, uma só família, um só grupo político. E essa oligarquia começou a partir de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi eleito como seu sucessor o presidente Campos Salles. É isso? Isso. Campos Salles. Campos Salles também tinha sido presidente do Estado de São Paulo até 1898, Campos Salles. Campos Salles havia sido presidente de São Paulo e ele foi o presidente que começou aí o acordo para se ter a política do café com leite. Política do café com leite, São Paulo, o maior produtor de café, Minas Gerais, bacias leiteiras. Com isso, eram as duas maiores forças políticas que dominavam essa oligarquia. Então, ele começou um acordo de que o presidente ajudaria os governadores os coronéis, e com isso os coronéis, com o voto de cabresto, ajudavam a eleger os governadores, que assim ajudavam a eleger os presidentes da República. Então, Campos Salles, que era um paulista, começou a ter essa articulação. Campos Salles também negociou muito a questão da dívida externa do Brasil, deixou ela aí se perdoar os juros, negociar para começar a pagar depois de 3 anos. E Campos Salles negociou a eleição do seu sucessor, o também paulista Rodrigues Alves. Apesar de ser alternância, não foi com ele. Prudente de Moraes era paulista, mas não tinha iniciado ainda a política do café com leite. Elegeu Campos Salles
Campos Salles negociou com Minas e elegeu Rodrigues Alves, que teve um vice de Minas Gerais. Rodrigues Alves também havia sido aí governador do estado de São presidente do estado de São Paulo, que equivale a governador. E o Rodrigues Alves, ele teve aí, apesar com a negociação de Campos Salles, uma economia forte para poder fazer as coisas. Naquela época, o Brasil estava com a sua produção de borracha. O Brasil produzia 97% da produção mundial de borracha, tinha uma economia forte e com isso pôde fazer grandes coisas. Dentre elas, nomear como ministro das Relações Exteriores o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco ele negociou a compra do Acre, ele negociou o Amapá, ele acabou com uma revolta das Palmas, se não me engano. Questão das Palmas, que era no oeste ali do Paraná, de Santa Catarina, onde era uma região que era negociada com a Argentina. Ele conseguiu aí resolver todos os problemas do Brasil nesse sentido, para resolver as fronteiras do nosso país. O Barão do Rio Branco foi tão bom ministro das Relações Exteriores e continuou aí, se não me engano, por mais 3 presidentes da República. Ele faleceu em 1912. Ele faleceu no cargo de ministro das Relações Exteriores. Rodrigues Alves também, ele nomeou para ministro da Saúde o médico Oswaldo Cruz, uma cidade aqui perto com esse nome. Oswaldo Cruz foi nessa época que teve a revolta da vacina. A revolta da vacina é que o povo, ainda leigo, não tinha medo de se vacinar e baixou um decreto para que entrasse nas casas, obrigasse o povo a tomar as vacinas devido à febre amarela e tantas outras doenças que tinha. E assim foi marcado o governo Rodrigues Alves, onde definiu as fronteiras do Brasil, onde teve a revolta da vacina com Oswaldo Cruz e foi o governador paulista. Ele, cumprindo o acordo do café com leite, elegeu um mineiro, Afonso Pena. Perdão, pode falar. Foi ele que comprou o Acre? Isso. Negociando para a estrada de ferro Marmorena, foi o Negociando, Barão de Rio Branco. Oi? Negociando, hein? Comprou o Acre. Não sei se existe, eu não fui lá ainda, mas a história é que ele comprou. Em 1906, então, nós tivemos a eleição do mineiro Afonso Pena. Afonso Pena também havia sido presidente de Minas Gerais, e ele falava que governar é povoar. Foi ele que abriu aí as fronteiras do Brasil para vir, o verbo que mais veio estrangeiros para o Brasil, inclusive veio essa raça abençoada, que são os japoneses, vieram tantos outros, italianos, portugueses, enfim. Foi bem nessa época do governo de Afonso Pena. Só que ele faleceu em 1909, ele não chegou a completar o seu mandato. Com isso, foi eleito, tomou posse então seu vice, Nilo Peçanha, era um carioca, em 1909. Nilo Peçanha teve um governo, foi ele que criou o Ministério da Agricultura, teve um governo conturbado, ainda mais porque não era nem de Minas Gerais, nem de São Paulo, e pôde governar aí por praticamente um ano. E nessas eleições, e depois nós tivemos a eleição de 1910, onde concorreram o Marechal Hermes da Fonseca, que era um militar, nascido no Rio Grande do Sul, e também o jurista Rui Barbosa. Foram os dois que disputavam a presidência da República, isso na época de Nilo Peçanha. O que eu fui, Joaquim? Nilo Peçanha teve a eleição, em que disputaram Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. Se dividiu aí o povo brasileiro entre os hermistas, e os civilistas, que eram os que apoiavam o Rui Barbosa, de civil, contra o militar. Foi um dos únicos, só ele e Olívio Gaspar Dutra, que foram os dois militares eleitos democraticamente presidentes do Brasil. Hermes da Fonseca enfrentou a revolta da Chibata, também foi um governo muito conturbado.
Mas em 1910 aconteceu a melhor coisa que podia acontecer na história do Brasil. Quem acertar, eu vou pagar um espetinho ali no tio da Fundação do Corinthians. Quem acertou? É a coisa mais importante que aconteceu na nossa. Anotem isso aí. Em 1910 teve a fundação do Esporte Clube do Corinthians Paulista. Enfim, continuando, Hermes da Fonseca era militar, enfrentou várias revoltas. Não era no café com leite, até porque Minas e São Paulo também não tinha a sua decisão devido ao falecimento do mineiro aqui. Então, voltaram-se a ter as eleições de 1914. Em 1914 elegeu-se o mineiro Venceslau Braz. É isso. Venceslau Braz venceu as eleições, só que ele governou num período muito complicado, pois teve aí a Primeira Guerra Mundial. O Brasil ajudou os Estados Unidos, parecia que ia ajudar até melhor, só que na verdade só ajudou com alimentos. Foram poucos brasileiros que chegaram a lutar na guerra. Mas isso foi bom, porque ajudou na produtividade nacional. O Brasil começou a produzir mais, porque não tinha mais a importação devido à Primeira Guerra Mundial, causada entre 1914 e 1918. Também em 1917 teve a primeira greve geral, que parou aí em São Paulo, parou várias cidades do Brasil. Isso também fez o governo Venceslau Braz muito conturbado. Gripe espanhola também chegou a matar 1.500 pessoas só no último ano de governo do Venceslau Braz. Foi eleito paulista novamente para a presidência da República, Rodrigues Alves. Isso em 1918. Só que Rodrigues Alves acertou. Só que Rodrigues Alves, ele morreu antes de tomar posse. Ele morreu de gripe espanhola. Ele foi um dos 1.500 que acabou falecendo aí. E com isso, não pôde tomar posse. Um paulista que havia sido eleito, iria voltar à presidência da República e acabou morrendo. Com isso, quem tomou posse foi Delfim Moreira. Esse aqui morreu. Quem tomou posse foi Delfim Moreira. Ele mineiro, era o vice do Rodrigues Alves. Só que a Constituição falava que o vice não poderia continuar no cargo caso ele tomasse posse 2 anos antes de completar o mandato. Ou seja, o cara assumiu o mandato, tem que completar pelo menos 2 anos de mandato, o presidente da República, para que o vice possa ir, em caso de morrer, em caso de renúncia, ele possa completar o mandato. Antes disso, se falecer antes dos 2 primeiros anos, deveriam ocorrer eleições. E assim foi. Portanto, Delfim Moreira ficou no final de 1918 até um pouquinho o começo de 1919. Com isso, São Paulo, nem Minas Gerais, definiam aí quem seria o candidato à sucessão. Minas queria apontar, São Paulo queria apontar. Com essa definição, eles apoiaram um paraibano, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa foi o único presidente da história do país que foi eleito presidente da República sem estar no Brasil. Ele estava na França, numa convenção representando o Brasil, foi eleito presidente da República e não estava aqui no país. Ele concorreu com Rui Barbosa. Só que Rui Barbosa perdeu mais uma vez. Rui Barbosa não contava com o apoio de Minas e de São Paulo, que tinham aí o voto do cabeça, enfim, os coronéis que comandavam aí as oligarquias paulistas e mineiras. Com isso ganhou Epitácio Pessoa, é o nome inteiro, mas Epitácio Pessoa, enfim, vamos dizer assim, foi o segundo presidente não de Minas e de São Paulo, que acabou sendo eleito. Depois de Epitácio Pessoa veio o presidente Arthur Bernardes. Arthur Bernardes em 1922, é isso? Arthur Bernardes também era mineiro e ele foi um governo muito complicado. Ele teve que censurar a imprensa, ele teve que governar, a maioria do governo dele foi em estado de sítio, onde ninguém tem os seus direitos constitucionais, porque o povo começava aí a se rebelar
contra essa república do café com leite, que era a república onde só as oligarquias que mandavam. Então começaram a ter aí revoltas, teve revolta dos 18 de Forte Copacabana, e Arthur Bernardes teve um governo muito conturbado, muito difícil, e foi iniciada aí a coluna Prestes, que era uma coluna de pessoas que eram contra essa oligarquia. Começaram a percorrer o Brasil, partindo do Rio Grande do Sul, indo até Paraíba, e contra essa oligarquia. Foi eleito então, depois do Mineiro, o paulista Washington Luiz, também ex-presidente de São Paulo, em 1926. Washington Luiz dizia que governar é abrir estradas. Ele que construiu a rodovia ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, mas ele também teve muita dificuldade, porque foi nessa época que houve a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, o café havia ido perdendo sua força, não tinha mais como vender, e também teve muita dificuldade de poder governar. E para aumentar ainda mais, para quebrar ainda mais a força deles, ele descumpriu o acordo com Minas Gerais da República do Café com Leite. Washington Luiz apoiou para sua sucessão o paulista Júlio Prestes, e não o então governador, que era presidente de Minas, que vale a governador, como diz, Antônio Carlos de Andrada. Então Minas Gerais iria indicar Antônio Carlos de Andrada para ser o presidente da República. Washington Luiz não cumpriu o acordo, indicou outro paulista, Júlio Prestes. Com isso, os mineiros ficaram nervosos e apoiaram o gaúcho Getúlio Vargas para a presidência da República. E juntou-se Rio Grande do Sul, Minas Gerais, com a Paraíba, João Pessoa, que era candidato a vice de Getúlio. Esses três estados começaram a campanha contra Júlio Prestes. Mas, devido ao voto em cabresto, a influência de Washington Luiz, Júlio Prestes foi eleito e derrotou Getúlio Vargas para a presidência da República em 1930. Júlio Prestes foi o que ganhou as eleições. Só que aqui já no governo Arthur Bernardes começou aquela coluna Prestes, onde tinha Luiz Carlos Prestes liderando. E com isso eles se juntaram aos que tinham perdido e resolveram fazer a Revolução de 1930. Foram até o Rio de Janeiro, onde aí destituíram Washington Luiz dias antes de terminar o seu mandato e passar aí a faixa presidencial para Júlio Prestes. Então Júlio Prestes foi eleito, mas não chegou a tomar posse devido à Revolução de 30. Essa aqui foi a fase oligárquica, das oligarquias. Aqui podemos dizer que acabou devido à Revolução de 1930, destituindo o presidente Washington Luiz. Com isso, o Brasil foi governado por uma junta governista provisória da Revolução de 1930, que foi composta por três generais: Tasso Fragoso, Isaías Noronha e Mena Barreto. Acredito que não seja trocando o nome dos três, mas foi uma junta provisória governista que governou o país aí por nem um mês, aproximadamente. E aí é que nós chegamos no nosso segundo ponto, que foi a era do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o homem que por mais tempo governou o Brasil. Era Vargas. Bom, após a junta provisória, ela deu posse aí, então, ao chefe do governo provisório, que foi Getúlio Dornelles Vargas. Vargas, deixa eu marcar um. Vargas. Ele governou, primeiro, como chefe do governo provisório, e com isso é como se ele foi um ditador presidente, vamos assim dizer, né? Chefe do governo provisório, onde ele ficou de 1930 até 1934.
Nesse período ocorreu a Revolução de 1932, onde o Estado de São Paulo exigia que se tivesse aí uma Constituição. O Getúlio estava como presidente ditador nessa época. Enfim, os paulistas perderam essa Revolução de 32 e Getúlio prometeu aí fazer uma Constituição, assim como fez a Constituição de 1934. Depois, Vargas foi eleito governador, presidente constitucional, porque ele foi eleito pelo Congresso Nacional presidente da República. Ele disputou uma eleição indireta e se comprometeu a ficar até 1938. Perdão, 24, até 1938, como presidente constitucional eleito aí pelo Congresso. Mas não foi bem assim. Chegando na época de 1937, o presidente Vargas alegou, que era a época que estava começando a Segunda Guerra Mundial, alegou que estava ocorrendo uma suposta revolução comunista. Esse governo constitucional era para ir até 31 de maio de 1938. Mas em 1937, onde já estavam se definindo os candidatos à presidência para suceder o Getúlio, ele falou que o Brasil estava com uma suposta revolução comunista, conhecido como Plano COI, que iria aí, e o medo dos comunistas dominarem o Brasil. Na verdade, não era isso, mas ele precisava de algo para poder se manter no poder. Com isso, Getúlio Vargas aí iniciou o Estado Novo, que foi uma nova ditadura. Ele foi o presidente ditador. Vou abreviar, ditador. De 1937 até 1945. Nessa época, o Vargas criou, nessa época toda, criou o salário mínimo, criou o Fundo GTS, Fundo de Garantia do Trabalhador, férias, 13º, jornada de trabalho, ou seja, a pessoa tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, com isso, o povo começou a gostar muito de Getúlio Vargas. E é lógico que ele perdeu aí a simpatia dos empresários, dos fazendeiros, por ter criado tudo isso. Mas por isso, Vargas foi chamado de um presidente que foi o pai dos pobres. Vargas, até 1945, foi governando, tinha como seu ministro da guerra o general Eurico Gaspar Dutra. Gaspar Dutra acabaram os militares a todos a exigir uma nova eleição. Vargas sempre resistindo, mas o Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da guerra dele, acabou saindo do ministério para ir querer concorrer à presidência da República. Por isso, Vargas se sentiu enfraquecido e acabou deixando a presidência da República. Ele não precisou ir para o exílio, assim como o Washington Luiz e outros que foram depostos, mas o Vargas continuou até como senador da República. E com isso, ele tinha que apoiar Eurico Gaspar Dutra para presidente da República. Então ele não sofreu nenhuma represália por apoiar realmente Eurico Gaspar Dutra. Esse foi o fim da era Vargas, que governou aí de 30 até 45. Foram 15 anos de governo Vargas, uma como chefe do governo provisório, que foi a Revolução de 1930, que acabou derrubando. Depois, presidente constitucional, fez-se a Constituição de 34 a pedido, devido à Revolução de 32 dos paulistas. Ele foi eleito constitucionalmente pelo Congresso de forma indireta. Depois, ele alegando o Plano COI, que seria uma revolução comunista no Brasil, ele acabou sendo presidente ditador de 37 até 1945. Saiu o presidente Vargas, veio o presidente José Linhares. José Linhares, ele era... pode pagar, né? José Linhares, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal. Então as Forças Armadas brasileiras pediram para que José Linhares assumisse a presidência, e ele ficou ali
em 1945 até o começo de 1946, para convocar e fazer novas eleições. Depois dos Zé Linhares, nós temos aí a Segunda República. Tem na outra apresentação essa parte? Não sei, você que fez. Acho que não. Aí vai ter que fazer na raça, cara. Oi? Tem que fazer Na raça? na raça. Bom, enfim. Nós tivemos a eleição então do general Luiz Gaspar Dutra, apoiado pelo presidente Vargas, que tomou posse aí em 1946. O presidente Luiz Gaspar Dutra, apesar de ser um militar, foi uma fase de muita liberdade no Brasil, pois foi feito logo no seu primeiro ano a Constituição de 1946, então o povo pôde viver aí anos de liberdade tranquilamente. Vieram com isso as eleições de 1951, em que se candidatou Getúlio Vargas novamente para a presidência da República. Após os seus 15 anos, Vargas voltou dessa vez disputando o voto popular. Vargas foi eleito presidente da República em 1951 e tomou posse. Voltando mais um ano. 51. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi nesse mandato que ele acabou criando a Petrobras, fazendo com certeza mais coisas, ajudando aí o povo. Só que ele sofreu muita desconfiança, teve dessa vez no governo Vargas muita oposição, porque o pessoal tinha receio pelo histórico de Vargas, que ficou 15 anos, veio aí depois de uma revolução, acabou não cumprindo uma Constituição, sendo presidente ditador, e com isso o povo ficou com muito receio, e ele teve também muitos opositores. Dentre eles, Carlos Lacerda. Esse foi o principal opositor do governo Getúlio Vargas. Ele perdeu o apoio da imprensa, Carlos Lacerda era diretor de um grande jornal, e vários jornais não publicavam nenhuma das coisas boas do governo Vargas, somente as coisas ruins e atacando o presidente. Ele, com isso, o governo dele foi ficando bem difícil, e aconteceu que no seu penúltimo ano como presidente da República, houve um atentado em que foi tentado se matar o Carlos Lacerda. Morreu-se aí um general da aeronáutica e não o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda sofreu um tiro no pé. Começou-se as investigações e o responsável foi um tal de Gregório. Esse Gregório era chefe da guarda do presidente Vargas. Então, a pressão que já estava grande, sem a imprensa, foi ainda maior para que o presidente Vargas renunciasse ou se afastasse da presidência. Getúlio Vargas... Eu esqueci de falar do jingle, né? Passa no final. Bom, no final passa o jingle da campanha do Vargas, de 1951. Mas o Vargas começou a sofrer toda essa pressão, tinha uma oposição forte, por ter aquele receio de ter sido já um presidente ditador, não tinha o apoio da imprensa, e teve o atentado a Carlos Lacerda, que acabou matando um general da aeronáutica. Vários militares, inclusive, assinaram carta pedindo para que o presidente renunciasse ao cargo. Ele teve uma reunião com seus ministros em 23 de agosto de 1954, onde a maioria dos seus ministros falaram para o presidente Getúlio Vargas afastar-se do mandato. E ele disse que só sairia do Cadete, que era o Palácio do Cadete, morto. E assim o fez. Naquela madrugada, na madrugada de 24 de agosto de 54, Vargas suicidou-se e deixou uma carta de testamento. Ele deu um tiro no coração, na madrugada de 23 para 24 de agosto, e acabou suicidando-se. E deixou aí uma carta testamento. Essa carta testamento é muito conhecida. No final dela ele escreve:
deixo a vida para entrar na história. E assim foi. Getúlio Vargas se suicidou, com isso assumiu em 54 o seu vice-presidente, Café Filho. Café Filho tinha uma saúde muito debilitada e acabou não ficando até o final de cumprir o mandato do presidente da República, pedindo licença aí por questões de saúde. Naquela época estavam vivendo aí as eleições presidenciais do novo presidente que assumiria a República a partir de 1955. E o candidato era Juscelino Kubitschek, que acabou sendo eleito presidente da República. Com a saída de Café Filho, quem assumiu a presidência da República, vocês querem que escreve? Porque não tem. Quer que escreve o nome ou não precisa? Tranquilo? Bom, quem assumiu a presidência da República, quando-se da vacância do vice-presidente também, foi o presidente da Câmara dos Deputados à época, que era Carlos Luz. Carlos Luz, então, assumiu, era 1955, isso, 1955, só que Carlos Luz ameaçava não passar o cargo para o presidente eleito Juscelino Kubitschek. Com isso, o Exército, através do general Henrique Lott, acabou intervindo para tirar Carlos Luz da presidência da República, que ficou por alguns dias. Foi conhecido como Movimento 11 de Novembro, que foi no dia 11 de novembro de 1955, que Carlos Luz foi retirado da presidência da República. Com isso, assumiu o presidente do Senado Federal. Na ausência do presidente da Câmara, é o presidente do Senado, o catarinense Nereu Ramos. Nereu Ramos era senador por Santa Catarina, presidente do Senado, e assumiu a presidência da República para que pudesse dar posse aí, enfim, então, ao presidente eleito, garantindo a democracia, Juscelino Kubitschek. JK também foi assim como Vargas, dos mais populares presidentes do Brasil, inclusive tivemos até uma minissérie. Foi ele aí o responsável pelo plano de metas, onde falava de 50 anos em 5. E construiu Brasília, desenvolveu a indústria automobilística. O Brasil começou a produzir carros, automóveis, caminhões, coisas que nunca havia feito, era só importações. Mudou-se aí a capital federal, no Cerrado, no centro-oeste do nosso país. Construiu Brasília, uma cidade planejada, moderna, junto com Oscar Niemeyer. E foi um presidente realmente de desenvolvimento, principalmente da nossa indústria, como disse, da indústria automobilística e da construção de Brasília. Mas isso também teve um ponto negativo, onde o Brasil aumentou-se e muito a dívida externa brasileira. A dívida externa cresceu muito, a inflação também aumentou com isso, assim como teve problema de Getúlio Vargas também no final do seu mandato com a inflação, e ele não terminou aí o seu mandato tão bem assim, tanto que não conseguiu eleger o seu sucessor. Ele queria o general Henrique Lott, aquele que ajudou ele a pôr ele como presidente da República, acabou sendo ministro da guerra dele. Juscelino, no começo, na maioria do seu mandato, teve um mandato tranquilo, porque ele tinha a maioria dos ministérios. Os dois maiores partidos na época eram o PSD e o PTB, o vice dele era João Goulart, que era do PTB. Ele pegou seus ministérios e foi só gente dos dois maiores partidos, e o ministro da guerra, o Henrique Lott, com isso, trouxe para o seu lado os militares e conseguiu fazer esse monte de coisa, construir Brasília, indústria automobilística, gastou bastante, mas também endividou muito o nosso país. Aí depois nós tivemos a eleição de Jânio Quadros. A nossa folhinha tem? O Jânio, você tem? Com o Jânio Quadros, ele foi governador de São Paulo, era muito populista. Meu ex-professor de História falava que ele andava com pão com mortadela dentro do terno, e comia antes de subir nos palanques. O pessoal viu o farelo do pão no paletó dele. Ele falou que a campanha dele foi a campanha do tostão contra o milhão. Que era para se aproximar, ele era o tostão, era para se aproximar ainda mais do povo. Então, nessa campanha entre Jânio Quadros e o general Henrique Lott, venceu o Jânio Quadros, que teve aí uma expressiva votação, quase metade dos votos
do país na época. E ele lançou uma musiquinha, que era, era da Vassourinha. Eu não vou cantar, porque não vai ser legal. Foi, o quê? Que o Jânio ganhou foi em 1961, é isso? Deixa eu ver. 1961. Essa aqui é uma música que ele lançou da vassoura, era o símbolo dele, para varrer a corrupção, a sujeira. Do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Tem também o Dimo, os famosos, antes foi do Getúlio Vargas, que quando ele foi candidato dessa lei democraticamente, Getúlio Vargas, ele também fez um retrato do velhinho, alguma coisa assim. Isso. Que era para colocar o retrato dele de presidente da República de volta. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vai botar. Bom, foram dois jingles que marcaram aí as eleições da Segunda República. Jânio Quadros era, além de ser uma pessoa que não conversava muito com os partidos políticos aliados, ele conversava mais com o povo, ia nos microfones. Ele governou por muito pouco tempo, foi por 8 meses que foram um governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele quis deixar o Brasil de ser tão obediente aos Estados Unidos, recebeu aqui no Brasil Che Guevara, enfim, teve várias polêmicas. Jânio Quadros acabou renunciando à presidência da República no mesmo ano, em 1961, mandou uma carta de renúncia ao Congresso. Muitos dizem que Jânio Quadros mandou achando que ia ser rejeitado. Por quê? O vice-presidente dele, que era de outro partido, de oposição, que na época da eleição de Jânio Quadros, não foi eleição de chapa completa, de presidente e vice. Eram eleitos o presidente da República e o vice separadamente. Então foi eleito Jânio Quadros presidente e o vice foi do outro partido, PTB, o João Goulart. O João Goulart, à época, ele estava na China. Então muita gente tinha medo por ele estar se aliando com comunistas e tudo mais. Então o Jânio Quadros mandou a carta de renúncia com o João Goulart lá na China. Com isso, ele achou, isso não é, vamos dizer assim, verídico, mas muitos dizem que ele achou que o Congresso não aceitaria, mas o Congresso aceitou a carta de renúncia do presidente Jânio Quadros. Com isso, o João Goulart não estava aqui no país. Quem assumiu provisoriamente foi um deputado chamado Ranieri Mazzilli. Ele era um deputado de São Paulo, ele assumiu como era presidente da Câmara dos Deputados, enquanto não voltava João Goulart. Na volta de João Goulart, ameaçava-se aí ter um golpe militar, algo do tipo, principalmente quando ele está atrelado com os comunistas. Com isso, o Brasil foi no parlamentarismo, quando o poder foi dividido, ou seja, não era somente do presidente. Vários países como Inglaterra, Japão, têm o primeiro-ministro, que toma as decisões, que é o chefe de governo, e no caso do Japão, o imperador, a monarquia na Inglaterra, que é o chefe de governo. Então, João Goulart voltou e só tomou posse como presidente da República em 1951, na condição de o Brasil ter instalado aí um parlamentarismo, onde tivemos 3 primeiros ministros. Mas, mesmo assim, João Goulart dava muitos discursos
aí populista, de reforma agrária, e isso causava muito medo no povo. Muito medo, principalmente para os militares. Então, em 1964, foi instalada aí a ditadura militar. Teve o golpe em 1964. Cadê a data? 2 de abril de 1964. Em 2 de abril de 1964, voltou-se, perdão, foi 1º de abril que teve o golpe militar. Em 2 de abril de 64, o deputado Ranieri Mazzilli assumiu novamente a presidência da República por não ter aí um presidente. Depois de Ranieri Mazzilli, veio uma junta provisória também, assim como em 1930, apesar dos militares falarem que não era igual, não autorizavam usar o mesmo nome. O ministro do Exército, Aurélio Tavares, o Augusto Redemarque, ministro da Marinha, e Márcio Melo, ministro da Aeronáutica. Ou seja, Aeronáutica, Marinha e Exército, os 3 comandantes que governaram o país aí num período de 2 meses, que foi chamada Junta Governista Provisória. Junta Governista Provisória, isso em 1964. Aí eles mandaram o nome de generais para o Congresso aprovar e eleger um militar como presidente da República. E foi eleito em 15 de abril o general Castelo Branco, também em 1964. Castelo Branco foi o primeiro presidente militar. Eu já devia ter feito. Aqui começa a ditadura militar, tá? Regime militar. Nós tivemos Castelo Branco que ficou até 1967, onde veio Costa e Silva. Costa e Silva, ele, no governo dele, teve um deputado que começou a ter umas manifestações contrárias ao regime, a querer organizar um movimento. Com isso, o presidente mandou aí um pedido de autorização para afastar esse deputado. Na noite de 12 de dezembro de 1968, houve um pronunciamento do então deputado Mário Covas, em que falou sobre a liberdade, falou sobre os nossos direitos, sobre o que ele acredita num país livre, e que com certeza se afastasse esse deputado, que era um companheiro deles, estaria aí se enterrando a democracia de vez no Brasil. Com isso, o pedido do presidente Costa e Silva não foi autorizado em 12 de dezembro de 1968. Os deputados não votaram pelo afastamento do deputado. No dia seguinte, no dia 13 de dezembro de 68, foi instaurado o AI-5, Ato Institucional número 5. Foi muito conhecido porque ele fechava o Congresso Nacional e tirava aí todos os direitos de habeas corpus, direitos constitucionais da gente. Então foi algo realmente muito forte que praticamente acabou com o resquício que tinha do Congresso poder votar alguma coisa. Nós estávamos na ditadura, onde os militares mandavam, mas o AI-5 realmente foi o ato institucional mais forte, mais marcante da ditadura militar. O Costa e Silva, ele teve um derrame cerebral, acabou sendo afastado. Nesse período também teve uma junta governista provisória, em 1969. E depois veio o presidente Garrastazu Médici. Garrastazu Médici ficou até 1974, onde veio o general Ernesto Geisel. Geisel governou até 1979, onde veio o general João Figueiredo. Nessa época, no governo João Batista Figueiredo, ocorreu nos anos 83 e 84 as chamadas Direta Já.
onde o povo foi para as ruas, onde multidões se juntavam pedindo aí a eleição direta para presidente da República. O então deputado Dante de Oliveira, que era do Mato Grosso do Sul, ele apresentou um projeto de emenda à Constituição. Esse projeto de emenda previa aí a eleição direta do povo, onde o povo poderia eleger o presidente da República. A ditadura foi perdendo força conforme o tempo, e em 1984, 83, 84, teve as diretas já. E a emenda Dante de Oliveira, que inclusive foi governador do Mato Grosso do Sul, chegou a falecer já. Esse deputado, a emenda não foi aprovada. Ela teve mais da metade dos votos. Só que quando é uma emenda à Constituição, quando não é uma nova lei, quando se vai alterar uma lei, precisa-se de 2/3 dos votos do Congresso. Teve mais da metade, mas mais de 100 deputados e senadores faltaram por ordem do regime militar, não foram e acabou não tendo o número de votos suficiente para poder aprovar essa lei Dante de Oliveira. Com isso, o movimento de 84 aí acabou, vamos dizer assim, fracassando entre aspas, mas abriu-se aí onde o Congresso pôde eleger um civil novamente para a presidência da República. Ou seja, o povo não pôde votar, mas os militares aí aos poucos foram deixando e acabou tendo a eleição de 2 civis para a presidência da República. Uma era Tancredo de Almeida Neves e outra era de Paulo Maluf. Os dois disputaram aí os votos do colégio eleitoral. Tancredo Neves, ele se juntou com José Sarney, que não era aí amigo, mas trazia um grupo político muito bom para poder ajudar ele na questão dos votos. Portanto, em 1985 o Congresso realizou aí o fim da ditadura militar, entramos na chamada Nova República. A eleição de Tancredo Neves. Só que assim como Rodrigues Alves lá na República Velha, Tancredo Neves também não teve condições de assumir o cargo de presidente da República. Ele começou a ficar doente, os médicos mandavam ele fazer uma cirurgia, só que ele não queria fazer a cirurgia para não deixar o José Sarney tomar posse. Ele falou, não, o José Sarney só toma posse e foi morto. E Tancredo Neves recusou, e o médico falou que iria depois que tomasse posse. Foi passando-se os dias, Tancredo foi ficando ainda pior, mais doente, e quando era 15 de março, para ele poder tomar posse, o presidente Tancredo Neves, um dia antes, foi hospitalizado e não pôde tomar posse. No dia 15 de março, para tomar posse em seu lugar, tomou então o seu vice, José Sarney. Passado-se um mês, Tancredo Neves, no dia 21 de abril de 85, veio a falecer. E aí como ficava a questão de que o vice não poderia ser o presidente se não tivesse passado mais a metade do mandato e tudo mais. Mas quem era o louco de acabar de sair de uma ditadura militar e falar, não, Sarney não pode. E o medo de voltar ao militar na presidência da República. Então, os juristas da época todos foram favoráveis à permanência de José Sarney na presidência da República. E com isso, o presidente Sarney acabou ficando aí como presidente da República, não tirando ele, não querendo por outro, com medo de se voltar um militar. José Sarney teve uma administração conturbada, mas também aquele não fede, não cheira, né? Mas ele teve muita dificuldade, lançou o plano Bresser, a inflação lá em cima, muita dificuldade econômica, mas em 1988 foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, que era uma nova Constituição, a Constituição que nós temos até hoje. Então, os deputados e senadores convocados, eleitos somente para essa Assembleia Nacional Constituinte, fizeram a nova Constituição do Brasil, que previa aí eleições para o ano de 1889. Ulisses Guimarães, que era deputado aqui por São Paulo, promulgou
a Constituição do Brasil. Foi realmente um momento de muita festa pela volta da democracia no país. E nós tivemos então, em 1889, as eleições gerais, onde tiveram 22 candidatos à presidência da República. Mário Covas, Fernando Collor de Mello, Lula, Silvio Santos acabou substituindo um cara do PFL, se não me engano, Ronaldo Caiado, Guilherme Afife Domingos, enfim, 22, Leonel Brizola, Mário Covas, 22 partidos se organizaram e lançaram aí as chapas para os presidentes da República. Uma eleição onde no início tinha o favoritismo Ulisses, Brizola, e acabou indo no segundo turno o alagoano Fernando Collor de Mello e o pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva. Um segundo turno conturbado, a diferença não foi tanto. No primeiro turno o Collor teve 22 milhões de votos, Lula pouco mais de 10. No segundo turno foi a diferença de 3 milhões de votos que elegeu o Collor presidente da República, que tomou posse aí no dia 15 de março de 1990. Collor era de um partido pequeno, um partido nanico, e não tinha muitas forças aí para poder administrar. Muitos dizem que Collor não gostava de político e não recebia muito os deputados, era de um partido pequeno, não tinha o seu apoio no Congresso, tentou lançar planos econômicos, plano Collor 1, Collor 2, e a inflação, como vinha desde Getúlio Vargas, vinha incomodando o presidente da República, a inflação que chegava aí na casa de 60% ao ano. A inflação deixava aí o brasileiro cada vez mais pobre. Nessa época, eu não era nascido, não lembro, mas muitos contam, a gente pode até ver como era difícil, que todo dia no mercado os preços eram alterados. Ou seja, se esse apagador custasse R$1, amanhã o preço seria reajustado em 60%, ou seja, custaria R$1,60. E você trabalha hoje, você ganha R$100 por dia. Você consegue comprar 100 apagadores desse. Agora por R$1,60 vai cair para quanto? 60 e pouco, né? Quanto? 75. Não é tudo isso não. Mas enfim, você vai conseguir comprar 70. Ou seja, você está trabalhando hoje, você consegue comprar 100. Amanhã, você fazendo o mesmo trabalho, ganhando o mesmo salário, vai conseguir comprar só 70. Imagina no final do mês quanto isso ia dar. Porque os preços iam aumentando, e o salário do trabalhador só tinha um reajuste a cada 30 dias. Ou seja, dia de pagamento, era aquela correria, todo mundo ia correndo, pegava o dinheiro para poder comprar as coisas, porque com certeza no final daquele dia, no outro dia, o preço ia subir. E assim foi vivendo e foi cada vez piorando mais. Fernando Collor também enfrentou esses problemas, teve aí o congelamento das poupanças, onde quem tinha acima de 50 mil cruzado, cruzeiro novo, algum desses, não poderia mexer na poupança. Teve gente que suicidou, mas depois foi devolvido. Surgiram com isso o movimento Caras Pintadas, onde aí também reivindicaram, assim como Direta Já, reivindicaram o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Collor não relutava em renunciar, só que aí chegou um momento em que ele pegou e apresentou a carta de renúncia para o Congresso. O Congresso não aceitou a renúncia do presidente Collor, era aquilo que Jânio Quadros queria, que não aceitasse, só que o do Collor não foi aceitado. Não aceita, ele continuou como presidente, por quê? Porque depois ia ter a votação do impeachment do presidente Collor. Então, logo depois, redemocratização do país, logo no início, tivemos aí o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Com isso, assumiu o mineiro Itamar Franco. Itamar Franco assumiu aí, prometendo unir o país, juntou vários partidos e nomeou como seu ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que era senador pelo estado de São Paulo. Fernando Henrique foi o responsável por elaborar o Plano Real, que nós temos até hoje. O Plano Real, ele foi apresentado, foi com muito receio, e cada plano após plano que foi apresentado por Sarney, por Fernando Collor de Mello, iam dando errado, não adiantava nada, a inflação continuava nas alturas e ninguém conseguia controlar esse monstro que consumia aí o salário do trabalhador brasileiro.
Fernando Henrique apresentou o plano real, teve muita objeção do PDT, do PT, que na época eram contra esse plano, falavam que era um estelionato eleitoral, mas o plano deu certo. Com isso, em 1994, 2 anos depois, nós tivemos as eleições presidenciais. A eleição tinha vários candidatos, mas ela não teve um segundo turno, que o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, foi eleito em primeiro turno presidente da República, derrotando Lula, entre outros. Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, tirou mais de 25 milhões de brasileiros da pobreza e conseguiu aí alavancar o país. Em 97, teve uma votação no Congresso em que foi aprovado um projeto de emenda à Constituição que permitiu a reeleição no país, porque antes não se podia ser reeleito presidente. O presidente poderia voltar depois, como foi Rodrigues Alves lá atrás, foi eleito, depois de um tempo foi eleito de novo. Foi aprovado e Fernando Henrique candidatou-se à reeleição em 1998, também sendo reeleito em primeiro turno, o único presidente eleito e reeleito em primeiro turno. Fernando Henrique fez a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal equilibrou os caixas do Brasil inteiro, onde governadores e prefeitos têm a responsabilidade daquilo que estão fazendo. Ou seja, antes, vamos supor, se o Lucas é eleito prefeito, ele vai querer investir, fazer as coisas, vai começar as obras, mas sabe que tem eleição ali para frente, precisa melhorar, precisa de mais coisa, mais verba, vai fazer um prédio na prefeitura, parcela as coisas e tal. O caixa da prefeitura que arrecada 100 milhões, o Lucas vai gastar 130 milhões. Ele falou, fumo fica pro próximo, eu vou sair aqui em tempo e gasta mais do que a prefeitura tem, deixa a prefeitura endividada. E assim era nas prefeituras, nos estados do Brasil inteiro. Estava chegando perto da eleição, precisava gastar, gastava mais do que o governo tinha. A Lei de Responsabilidade Fiscal do Fernando Henrique fez com que os prefeitos e governadores gastassem só aquilo que arrecadavam. Se gastasse um centavo a mais, o prefeito pode ser aí condenado, assim como o governador, e ter que pagar até com dinheiro do próprio bolso. Então isso fez com que os caixas das prefeituras e dos estados do Brasil inteiro se equilibrassem. Ou seja, o prefeito só vai arrecadar, o governador, aquilo que tem. Não pode gastar nada mais além do que tem. E isso realmente foi algo importantíssimo. A telefonia também, antes para você ter um carro, eu tinha um tio que vivia de aluguel de telefone. Era a mesma, você ter um telefone, perdão. Era a mesma coisa que você ter um carro. O preço da linha telefônica era muito caro. E tinham pessoas que viviam dessa maneira, alugando linha de telefone tão caro que era, porque pessoas que não tinham condições de comprar uma linha de telefone. Com isso, com a privatização da telefonia, hoje aí, eu duvido ter uma aqui que não tem um número de celular. E com isso aí se modernizou e acabou tendo essa telefonia. Depois nós tivemos as eleições de 2002, foi eleito o primeiro operário presidente do Brasil, que tomou posse em 2003. Lula. Luiz Inácio Lula da Silva vinha da classe operária e pôde aí, ao contrário do que muitos pensavam, ele manteve toda a política econômica do Fernando Henrique. Ou seja, ele não mudou, até porque realmente era louco se mudasse. Um plano que vinha dando certo, uma moeda estável, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, todos os caixas se equilibrando. Com isso, é lógico, Lula manteve o plano econômico, inclusive chamou até para ser presidente do Banco Central, um que era do PSDB, do partido de oposição dele, que foi Henrique Meirelles, era deputado pelo PSDB de Goiás, e manteve aí a política econômica do presidente Fernando Henrique, e vocês, lógico, vivenciaram aí a gestão do presidente Lula. Com isso, ele foi reeleito aí no segundo turno, onde disputou o governador-geral, na época não era o governador-geral do Alckmin, foi reeleito no segundo turno, também teve a maior votação do país no segundo turno, e tomou posse do segundo mandato. E nós tivemos, em 2010, outras eleições gerais, do qual concorreu a primeira mulher candidata à presidência. Candidata, não se perdão, não vou afirmar que ela foi a primeira candidata, mas foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, que acabou tomando posse a partir de 2011. E ano que vem, 2015, nós teremos aí, esse ano,
depois das Copas e tudo mais, a eleição para presidente da República. Se vão ter 3 candidatos: Eduardo Campos, ex-governador do estado de Pernambuco, governou aí por 8 anos, Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, e a presidente Dilma, candidata à reeleição. Marina Silva ia ser candidato, mas é lógico que não deixaram a criação no partido dela, enfim, tem vários impedimentos. Com isso, ela acabou se aliando a Eduardo Campos e a candidata vice do Eduardo. Então teremos 3 candidatos à presidência da República que vão estar disputando a vaga para poder vir a partir de 2015. É lógico que muita coisa ainda vai influenciar. As pesquisas que davam a eleição da Dilma em primeiro turno já estão apontando um segundo turno, com o crescimento dos outros 2 candidatos, do Aécio e do Eduardo. Tem que ter nossas apostas. Aham. Tem muita idade aí, né? Para ser presidente já ter 35 anos. Ficou bonito. É, mais ou menos. Mas enfim, nós vamos ter eleições e é com certeza aí um momento para todo mundo pensar. Política é chato, mas a política não é ruim, a política é boa. Ruim é quem a faz. O problema está na pecinha que governa, o problema está no quem administra, e é um momento com certeza a gente está pensando, vendo bem, analisando as propostas, o que fez, o que pode fazer, o que pode melhorar o nosso país. Bom, pessoal, me desculpa, a primeira aula, nunca dei uma aula na vida, foi a primeira vez, fiquei até meio assim no começo, ainda estou meio assim, mas qualquer dúvida, depois até deixar meu e-mail, pode deixar já, né? À disposição de vocês, tanto não só na questão dos presidentes da República, como aí na nossa cidade. Fui candidato em 2012, o mais jovem dos 150 candidatos a vereador, uma campanha meio desacreditada, porque muitos diziam que eu era muito novo, outros diziam que eu estava num partido numa coligação muito difícil. Mas, enfim, juntei amigos, uma campanha sem dinheiro, mas com muito apoio aí de amigos, consegui ser eleito vereador, fui o segundo mais votado nas eleições de 2012. E nós estamos aí para poder apoiar, ajudar cada um de vocês no que for preciso. Quem precisar do meu e-mail, está aqui. Pode mandar sugestões, críticas, dúvidas, enfim. Estou à disposição de vocês para o que for preciso. Vou começar para vocês daqui a pouco. Então, eu queria agradecer o Caio de novo. Pô, dei um aulão para vocês e talvez o Suna deve gastar no mínimo 2 meses para fazer todo esse conteúdo dado aí. O cara tem milagre mesmo. Eu achei que ele ia parar no Getúlio Vargas. Ele continuou sem apoio nenhum de slides, foi direto. Então, ele manja mesmo do assunto. Então, ele é a prova viva de que tem uma diferença muito grande entre você entender e você aprender. Ele aprendeu. Eu lembro que quando eu conversei com ele da primeira vez, ele não tinha estudado nada e ele falou a sequência certinha. Óbvio que hoje ele se preparou em tópicos para estruturar, até porque ele não conhecia o público, mas ele aprendeu. Com quantos anos você aprendeu isso aí? Ah, 7ª, 8ª série eu sabia. 7ª ou 8ª série. Uhum. E lembra até Eu hoje, gostava. 23 anos. Isso aí. Então, muito obrigado aí, Caio. 180 é zica. 180 pavora. 180 zica, pavora e gabarita. 180 zica,